Graça e paz, irmãos. Que o Senhor renove-se em graça, cuidado sobre a sua vida em mais um início de semana, mais uma semana que faz raiar a sua luz, mais uma semana, com certeza, onde os cuidados do Senhor estarão presentes conosco. Deixa eu fazer a leitura de 2 versos do livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1 e verso 2. As escrituras dizem assim: Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém. Nós vamos orar, depois vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 80. Nosso Deus, é muito precioso saber que nós estamos debaixo da tua direção, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua mão provedora. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Senhor, pela visão que nos tem dado. Obrigado pela palavra do Senhor, que tem sido nova em nossas vidas a cada dia. Nos dê da tua iluminação, Senhor, nesse momento. Cuide de nós e nos renove com a tua bênção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Que na cruz me deu perdão. Antes mesmo de eu orar, ou chorar minha aflição, meu Jesus por mim chorou, implorou na cruz perdão. Falarei do grande amor, louvor e gratidão. Servirei a meu Jesus, que na cruz me deu perdão. Ninguém pode calcular, nem sondar tão grande amor, que me faz limpo e feliz, gozo e sem ter pavor. Falarei do grande amor, com louvor e gratidão. Servirei a meu Jesus, que na cruz me deu perdão. Não mereço tal favor, mas Jesus me soube amar. Quero, pois, com devoção, meu amor
Meus irmãos, a preocupação com o dia de amanhã parece ser algo bem presente na vida das pessoas, na vida de todos, na vida de todos aqueles, mesmo daqueles que estão bem pertinho do Senhor Jesus em comunhão. Quando Jesus proferia o mais famoso sermão que nós temos registro dentro das Escrituras, o Sermão da Montanha, Jesus se confronta com uma situação assim, e ele conversa com aqueles que estavam ouvindo, e ali estavam seus discípulos que posteriormente seriam enviados como apóstolos, receberiam dele autoridade para dar o ponto de partida na fundação da igreja, dentro da nova realidade agora, na nova aliança, bem presente na pessoa de Cristo Jesus. Ele exorta-os a não andarem ansiosos de coisa alguma, a não estarem se inquietando com relação ao dia de amanhã. Eu creio que as palavras de Jesus ditas ali, elas não têm limite de tempo e não têm limite dentro do tempo. Aqueles que vieram antes dos apóstolos viveram com certeza momentos de ansiedade, temos registro dentro das Escrituras com relação a isso. Aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, no início da estruturação da igreja do Senhor, também viveram isso, e não é diferente no nosso tempo. Continuamos sendo discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, nós temos que atentar para a sua palavra. Jesus fala isso, Pedro também nos diz que nós devemos lançar sobre o próprio Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Preocupação com relação ao dia de amanhã. O amanhã, ele para nós é uma incógnita, é uma interrogação com relação àquilo que vai suceder. É uma incógnita, nós podemos planejar, mas não sabemos se o que de fato estamos planejando vai acontecer. Tiago diz isto, né? Não diga amanhã faremos isso, aquilo outro, mas se Deus quiser, nós realizaremos tudo isso. Significa que por mais que planejemos, nós não temos controle sobre o nosso próprio planejar, porque não temos a certeza de que eles serão executados, eles se concretizarão ou não. Nesta situação de incerteza, onde está a nossa segurança? Ela não pode estar em outra fonte que não seja em Deus. O Deus da providência, o Deus Senhor da história, o Deus que caminha, usando uma expressão nossa, à nossa frente, estando onde nós ainda chegaremos, se Deus assim quiser, se Deus assim nos permitir. O livro do profeta Jeremias, eu quero tomar alguns versos para meditar nele aqui juntos nesse instante. Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Não é um texto desconhecido para a maioria, eu acredito. Ele diz assim, Jeremias 29, do 10 ao 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. No dia de ontem aqui em Tatuí, precisei passar pelo centro da cidade e um carro de som anunciava um
uma reunião, não me recordo, não consegui entender ou ouvir, né, exatamente onde seria essa reunião, mas uma coisa me chamou a atenção. As pessoas estavam sendo convocadas nestas reuniões, creio que era mais de uma, para um momento em que estariam diante de um momento onde as causas urgentes seriam apresentadas. Uma reunião das causas urgentes. E causas urgentes. Nós temos uma promessa, então, de causas entendidas como urgentes serem resolvidas. Meus irmãos, para quem tem problema, todas as causas elas são urgentes, mais ou menos, porque todos nós queremos nos ver livres da situação de problema, de aflição, de dor e ter tudo resolvido. O povo de Deus estava já na Babilônia, cativo. Nabucodonosor já havia invadido o território de Judá, já havia invadido a cidade de Jerusalém, derrubado suas muralhas, invadido a cidade e levado parte do povo como cativo para a Babilônia. Eles já estavam lá, eles já estavam muitos servindo ao Senhor, o próprio rei havia sido deportado, assim como outros que foram escolhidos a dedo para que fossem levados para esse serviço dentro da terra babilônica, debaixo do jugo, debaixo da força do homem mais poderoso na terra nessa época, o rei Nabucodonosor. E, meus irmãos, o povo está lá e é evidente, eles estão exilados, exílio, sofrimento, exílio, sujeição, eles estavam sendo subjugados, eles estavam sem liberdade. Apesar de, cremos, estarem sendo bem tratados, mas eles estavam lá. Eles estavam fora da sua pátria, fora da sua terra. O templo havia sido destruído. Eles não tinham mais a sua relação de culto, de adoração ao Senhor. Objetos que eram exclusivamente usados para o culto ao Senhor haviam sido levados para a Babilônia. Nabucodonosor os levou. E o povo, meus irmãos, estava, tanto aqueles que ficaram em Jerusalém e ao redor, no território de Judá, quanto aqueles que foram levados para a Babilônia, eles estavam sofrendo, estavam até mesmo sem esperança. Afinal de contas, o rei foi levado, a corte de Judá foi levada, a liderança foi levada. Eles estavam, meus irmãos, um termo popular, estavam a pé, a ver navios, eles estavam perdidos. E essa era, de fato, a intenção do rei Nabucodonosor, era de desqualificar a nacionalidade do povo judeu, assim como fazia com os outros povos também, e levar um grupo para servi-lo dentro do palácio, para que um elo de ligação se formasse, e esses homens eles eram trabalhados, tratados, o que evitaria estrategicamente uma possível rebelião por parte daqueles que foram conquistados e foram dominados. Líderes eram colocados para servir de ligação entre o rei e os povos dominados, e dessa forma o rei se comprometia, ou também estrategicamente falando, e aí havia uma relação de obrigação dentro dos termos da guerra naquele tempo, de cuidar dessas pessoas. Mas é evidente, é um cuidado, meus irmãos, que nunca seria totalmente satisfatório. Dentro desse contexto, falsos profetas, ou alguns profetas, eles acabaram se levantando dentro do povo na Babilônia e acabaram profetizando, meus irmãos, que em breve a Babilônia sofreria um grande colapso. E que, como consequência desse grande colapso vivido dentro da Babilônia, os exilados eles iam voltar para sua pátria logo. Logo eles estariam todos de volta à sua pátria e estaria tudo bem.
capítulo 29 é uma carta escrita por Jeremias ao povo da Babilônia, mostrando exatamente o que estava acontecendo e aquilo que haveria de acontecer. Primeiro, nós observamos Jeremias mostrando que aqueles profetas que estavam profetizando essas palavras na Babilônia, dentro da Babilônia, no meio do povo exilado, não eram profetas verdadeiros, eram falsos profetas. Essa carta escrita por Jeremias, que está aqui no capítulo 29, nos traz orientação, nos traz segurança àquele povo que estava vivendo no exílio. Foram palavras, meus irmãos, de força, foram palavras de fortalecimento, foram palavras, meus irmãos, para dar garantia àqueles nossos irmãos do passado com relação ao seu amanhã. Eram palavras de segurança, eram palavras de certeza, eram palavras, meus irmãos, de garantia. Nós olhamos e vemos Zedequias, nós observamos e vemos esses falsos profetas que nos são qualificados aqui como Ananias, sendo tratados por Deus como pessoas que claramente não estavam replicando aquilo que ele havia revelado, mas estavam profetizando segundo os seus sonhos pessoais, segundo suas visões pessoais, segundo os seus interesses pessoais, fazendo com que, de fato, a palavra do Senhor fosse esquecida e substituída pelas suas próprias palavras. Irmãos, é interessante que nós olhamos a relação dos falsos profetas profetizando na Babilônia e aquilo que tem acontecido hoje como mensagem de encorajamento. Nós temos palavras bonitas de encorajamento sendo ditas hoje. A grande questão é que se essas palavras de fato elas são verdadeiras, se é a palavra do Senhor sendo replicada dentro do seu contexto eterno de verdade, ou se simplesmente são palavras para produzirem um certo encorajamento, como palavras de motivação, para que as pessoas tenham força para dar um passo a mais, expectativa, mas não segurança. Isso, aqueles que têm trabalhado a questão motivacional das pessoas hoje têm feito. É motivar as pessoas para um pouco mais. Isto se tornou muito comum em um período dentro das empresas. Talvez ainda até esteja acontecendo. Pessoas contratadas a um valor razoavelmente considerável para, em 2 horas, dar palestras motivacionais para que essas pessoas conseguissem cumprir os seus propósitos, as suas metas com mais eficiência, isso durando um certo tempo, até que novamente palestras motivacionais fossem trazidas, e assim, de palestra motivacional em palestra motivacional, os colaboradores de uma empresa eram trabalhados. Da mesma forma, parece-nos que Zedequias e Ananias foram 2 pessoas que estavam tentando motivar o povo de Israel a dar um passo a mais. Porque, afinal de contas, profetizar um grande colapso e profetizar a volta para casa é muito gostoso, é muito bonito, mas onde está de fato a verdade? Ouvirmos, meus irmãos, que Deus nos livrará dos nossos problemas ou que resolverá as nossas causas urgentes é motivador. Mas onde está, de fato, a verdade de Deus nessas promessas? Estarão elas encaixadas
Estarão elas refletindo de fato o que Deus revelou a cada um de nós sobre o nosso presente e sobre o nosso amanhã? Nós observamos, primeiro, Jeremias mostrando que o tempo que eles teriam que viver na Babilônia era um tempo pré-determinado. A Babilônia não sofreria um colapso iminente, a Babilônia não sofreria uma desorganização interna que permitisse que todos os exilados voltassem. Lembremos, meus irmãos, que havia uma razão para que o povo de Deus estivesse preso ali, cativo, e a sua nacionalidade desconfigurada. O povo vivia dando ouvidos a falsos profetas, porque esses falsos profetas já estavam presentes dentro de Israel e Judá antes mesmo do exílio babilônico e do deportamento ou da desorganização de Israel como nação. Os sacerdotes, eles estavam ministrando segundo interesses próprios e de outros, julgando causas de acordo com o bem que poderiam receber, ou julgando causas segundo o interesse daqueles que podiam mais. Irmãos, aqueles que deveriam conduzir a justiça de Deus dentro da vida do povo estavam subvertidos. E não somente isso, o próprio povo estava subvertido. Parece-nos uma relação muito interessante. A nação, ela começou a se subverter, ela começou a se tornar desonesta, ela começou a se tornar uma nação em que aqueles que podiam mais passaram a subjugar os que tinham menos, passaram a oprimir os que tinham menos. E isto foi galgando escalões, chegando à vida dos sacerdotes, daqueles que eram os falsos profetas, ou que, entre aspas, estavam profetizando em nome de Deus ou em nome dos deuses, aqueles que estavam governando. E assim, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Deus, passou a viver uma vida extremamente desorganizada. Deus adverte que balança enganosa é abominação a ele. Que era balança enganosa? Senão vender, meus irmãos, tendo um juro desonesto, um preço desonesto, um lucro desonesto. Balança enganosa seria vender a alguém 1 quilo de alguma coisa e entregar 800 gramas. Ou vender 1 quilo que valia 10 por 15. Emprestar a alguém um valor e cobrar dele juros abusivos, o que era a usura. O povo estava vivendo assim, meus irmãos. As Escrituras dizem que havia pessoas no meio do povo que se deitava pensando em como ele maquinava como fazer o mal para o seu irmão no dia seguinte. Pessoas que se deitavam pensando em como tirar proveito da necessidade, da dificuldade que o seu irmão tinha. Profetas foram levantados, ou seja, a voz de Deus esteve presente. Eles não deram ouvidos a ela. Até que Deus, então, no caso de Judá, por boca de Jeremias, ele diz: vocês sofrerão o meu juízo. E Deus profetiza, ou claramente revela que, a partir daquele momento, não seria mais palavra dita para que eles se arrependessem e voltassem do mau caminho que estavam praticando. Mas que a partir daquele momento, eles sentiriam o juízo de Deus sendo desterrados para uma terra estranha. Nabucodonosor invade Judá, destrói o templo, e então leva cativo uma parte, uma porção não tão grande do povo, mas leva a sua liderança, leva
jovens para servi-lo. E acabou a identidade de Judá diante da Babilônia, diante dos outros povos. Continua existindo um povo, mas eles perderam seu governo, perderam a sua autonomia. Colapso iminente. Na carta escrita por Jeremias, ele retrata o que Deus estava dizendo contra aqueles profetas. Ele diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Não haveria colapso iminente. Isso aconteceria 70 anos depois. E é interessante que quando lemos o livro de Daniel, né, Daniel viveu o período do exílio ali na Babilônia, nós vemos um profeta lendo os rolos de Jeremias, lendo para nós hoje o livro do profeta Jeremias. Meus irmãos, Daniel tem uma atitude que reflete o que as Escrituras estão falando. Estavam perto dos 70 anos já. Daniel vê que o povo havia quebrado a aliança que Deus havia feito com eles e eles com o Senhor. O povo havia pecado, que o povo estava sofrendo o juízo de Deus. Daniel se arrepende, se coloca em panos de sacos, tem uma atitude de humilhação diante do Senhor em favor do seu povo. Ele se entristece e ele entende que 70 anos eram 70 anos de juízo. Então, primeiro, tomar cuidado, meus irmãos, com falsos profetas, falsas profecias e palavras motivacionais. Nós precisamos de palavras que sejam, por mais difíceis que sejam elas, palavras de motivação, de fato, motivação real para a nossa caminhada, porque vem essa palavra da parte de Deus envolvida, meus irmãos, em promessas, envolvidas realmente em respostas, envolvidas de fato com aquilo que nós precisamos atentar, precisamos dar vazão, precisamos conhecer. Então, primeiro, nós temos aqui a verdade de Deus estabelecida de uma maneira clara. Profecia verdadeira contra a falsa profecia. Ditos de Deus contra ditos pessoais. Depois, meus irmãos, as Escrituras nos dizem que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Verso 11 diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O que eu penso de vocês? Que eu, de fato, estou fazendo. Ele diz: eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que de fato deseja. O povo não estava lá porque Deus lhes estava fazendo mal. Ele estava agora tendo ato de maldade. Ele estava tendo, meus irmãos, atos de fato de bondade, de paz, atos que representavam seu amor para com a vida daquelas pessoas. Conceito de bem e mal, segundo o pensamento humano, meus irmãos, aquilo que me faz sentir agora beneficiado ou não. O que é ser beneficiado ou não ser beneficiado? É estar satisfeito em tudo aquilo que se entende ser necessidade própria e pessoal? Essa é a palavra do nosso tempo, onde diz que o que vale a pena e o que é verdade pessoal. O que vale a pena é aquilo que traz alegria, que traz bem-estar, é aquilo que de fato eu entendo ser o meu bem.
tremendo equívoco cometemos quando pensamos assim. Primeiro, porque nós não sabemos de fato o que é o nosso bem. E por que não? Porque, meus irmãos, nós vivemos um egoísmo e um egocentrismo muito grande. E a nossa relação é de querer que as pessoas nos sirvam, ao invés do inverso, de servi-las. É de um amor próprio, pessoal e ganancioso, ao invés de um amor altruísta. É o de querer para si mesmo, sem olhar para a necessidade que circunvizinha cada um. Está em volta. Deus diz: os meus pensamentos são pensamentos de paz com relação a vocês. Eu sei o pensamento que eu tenho. Os profetas estavam dizendo que, aqueles falsos profetas, que afinal de contas, tomando uma situação inversa, os pensamentos de Deus com relação ao povo não estavam certos, porque estavam levando o povo a sofrer. Estavam levando o povo a uma inconstância no próprio coração, fazendo com que eles vivessem sem paz. Deus está dizendo: eu sei que pensamentos eu tenho sobre vocês, não são esses que estão se dizendo meus representantes, e não são. O meu pensamento com relação a você, os meus pensamentos com relação a vocês é de paz e não de mal. E tudo isso para que vocês estejam de fato bem. Irmãos, não existe como estar bem longe de uma comunhão real com o Deus Todo-Poderoso. Então ele diz: vai chegar um momento em que vocês terão seus olhos abertos à verdade. Vocês vão orar a mim, vão me invocar, e daí eu vou ouvir vocês. Significa que Deus não os ouvia, mas Deus não atentaria para suas orações até aquele momento em que o coração desse povo, o coração do povo de Deus estivesse perfeitamente pronto para honesta e sinceramente chegar até Ele, buscá-lo, de forma que houvesse de fato o arrependimento. Vejam só: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o segredo. E nós não estamos falando aqui, irmãos, em regeneração. Em conversão, sim. E Deus diz: vocês mudarão a atitude do coração de vocês. Vocês chegarão ao arrependimento e verão o mal que intentaram, o erro que cometeram. E naquele momento, quando vocês tiverem essa consciência, aí vocês vão me buscar de todo o coração e aí eu vou ouvir vocês. Mas até aquele momento, vocês farão como quiserem, mas eu não os ouvirei, porque não haverá quebrantamento dentro do seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando eu buscares de todo o vosso coração. Irmãos, para a salvação também. Mas Deus está falando aqui para pessoas que o conheciam, para o seu povo. E Ele trata de arrependimento, mudança de posição e mudança de direção na vida. Isso é para pensar. Isso é para parar e analisar. Porque Deus diz: naquele momento isso acontecerá. Irmãos, se buscarmos a Deus sem arrependimento, sem transformação e sem mudança no próprio coração, nós não teremos Deus nos ouvindo, apesar dele ouvir tudo o que fazemos. E aí pode ter certeza que Deus, de fato, mudará a nossa sorte. E esse mudar a sorte significa que poderemos voltar para casa, a comunhão com Ele, a comunhão com os irmãos. E, meus irmãos, termos alegria neste relacionamento.
Quando consertamos o coração com Deus, consertamos o coração com relação a tudo mais que está à nossa volta. É muito comum nós queremos trazer pessoas de volta à igreja. Pessoas que deixaram o convívio da comunidade da fé. Invertemos a relação quando queremos trazer essa pessoa de volta à igreja para que ela tenha um encontro com o Senhor. Irmãos, se ela deixou a vivência com a igreja, é bem provável que antes de deixar a convivência com a igreja, ela deixou o relacionamento de intimidade com o Senhor. Então o que ela precisa é retomar a sua intimidade com o Senhor. Vida que tinha com Deus anteriormente, porque o resultado e a consequência direta será o retorno às coisas que são do Senhor. Assim, Deus tem nos ensinado. Assim, Deus tem nos mostrado. Não precisamos voltar para casa para estarmos bem com o Senhor. Voltar para Jerusalém, voltar para o templo destruído e reconstruí-lo para estar bem com o Senhor. É preciso estar bem com o Senhor para voltar para casa, para reconstruir a cidade, para reconstruir os relacionamentos pessoais, para reconstruir o relacionamento de comunhão com o Senhor, já que o relacionamento com Ele foi restaurado através do arrependimento, da confissão, através do reconhecimento do caminho que se tomou um caminho desgarrado do Senhor. O amanhã, meus irmãos, nós não sabemos como ele acontecerá, mas sabemos que ele pode ser um amanhã diferente. Se hoje tivermos o nosso coração quebrantado diante do Senhor e restaurado na sua presença. Todos nós precisamos disso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o próprio coração. E veja, ali dentro, o que de fato está distante do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu restaurarei a paz do seu coração. Com a paz restaurada no coração, se restaurará também os relacionamentos. Relacionamentos com aqueles que estão à volta. E o relacionamento com a vida de adoração. Porque a vida com o Senhor, ela já sofreu a restauração que precisava. Em Cristo, meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te renove. Nós vamos ouvir de novo o coral da Unicesumar, depois voltamos para encerrar o nosso momento juntos aqui. Mestre, o mar se revolta. Sosseguem-se na presença do Senhor. Ondas
Vamos orar. Nosso Deus, é gratidão que temos, Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidade sobre oportunidade para reconhecermos, Senhor, que caminhamos em direção contrária à Tua vontade em todo o tempo e que precisamos, Senhor, nos sujeitar a Cristo, confessarmos os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Deus, nos dê paz no coração, não porque não tenhamos o que fazer com relação ao amanhã, mas estarmos seguros de que o nosso amanhã, ele está sendo cuidado pelo Senhor. Que tenhamos atitudes corretas hoje para desfrutarmos bem dos dias que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado por todo o cuidado do Senhor. Abençoe a família, os amados de cada um de nós que não estão bem, e particularmente aqueles, Senhor, que estão enlutados. Abençoe, proteja e direcione para que saibam exatamente como dar os passos seguintes em suas próprias vidas. Oramos, Senhor, na gratidão do Teu cuidado, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que a bênção do nosso Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, continue sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Há muitos estudiosos da Bíblia que colocam em oposição, numa tensão irreconciliável, a questão da fé e das obras. Vale destacar que todas as religiões criadas pelo homem ensinam a salvação pelas obras. Há outras que até tentam fazer uma espécie de parceria, o sinergismo, onde Deus faz uma parte, o homem faz outra parte. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, para as boas obras. De tal maneira que não há conflito entre fé e obras. Alguns estudiosos tentaram até mesmo colocar em oposição e conflito Paulo e Tiago. Paulo ensinou a salvação pela fé, independente das obras. Tiago ensinou que a fé sem as obras é morta. Será que eles estão, de fato, entrando em contradição? Absolutamente não. Paulo olhou para a causa da salvação e disse: a salvação é pela fé. Tiago olhou para a consequência da salvação e disse: a fé precisa desembocar nas obras. De tal maneira que a fé é a causa e as obras são consequência. As duas coisas não estão em conflito, elas se complementam. A salvação é somente pela graça, mediante a fé. Eu não posso contribuir com Deus com as minhas obras.
Porque se assim fosse, eu estaria afirmando que a obra que Cristo realizou na cruz precisaria de complemento. Não seria perfeita, completa, cabal. E o que a Bíblia nos ensina é que a morte de Cristo na cruz foi plenamente suficiente para a nossa redenção. Onde entram as obras, então, nesse projeto divino da salvação? Não entram como parte daquilo que fazemos para merecermos a salvação. Salvação não é mérito, salvação é graça. Salvação não se conquista, salvação se recebe. Salvação não é uma medalha de honra ou mérito, é um presente merecido de Deus. Agora, depois que você recebe a salvação de graça, mediante a fé, então você prova que recebeu essa salvação gratuita mediante as obras. As obras são uma evidência pública de que a sua fé não é espúria, de que a sua fé não é uma fé morta, mas que você tem uma fé genuína, pura e viva em Deus. As obras são como que um pós-scriptum, um projeto de gratidão a Deus, porque você já foi salvo e não um projeto para você ser salvo. Então, entendamos isso. A fé é a causa, as obras são a consequência. Você é salvo pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Deus abençoe o seu coração.